A isenção do IPTU em Contagem é legal? Ela é possível do ponto de vista jurídico? Muita gente me pergunta isso e muitos políticos estão mentindo para a população, dizendo que a isenção é ilegal ou que ela não é possível. É até admissível que num debate sobre qualquer política pública tenha pessoas que tenham posicionamentos diferentes. É o caso do IPTU. Existem políticos que querem te convencer que eles são capazes de gastar o dinheiro da sua família melhor do que a dona de casa. O que não é possível nesse debate é dizer que a isenção do IPTU é ilegal, porque não existe nenhum dispositivo na lei ou na Constituição que diga que o município é proibido de isentar um determinado tributo. Os tributos podem ser criados ou podem ser isentados por uma lei, e é isso que o Movimento Libertas defende, que seja editada uma lei que retorne com a isenção do IPTU. E aí as pessoas dizem, e a lei de responsabilidade fiscal? Como é que fica? Então agora eu vou ler com você a lei de responsabilidade fiscal para que você entenda de uma vez por todas que a isenção do IPTU é possível. Para isso, nós vamos até o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, que trata da renúncia de receita. A isenção do IPTU é uma espécie de renúncia de receita. E no artigo 14, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela simplesmente estabelece os requisitos para que essa renúncia de receita aconteça. Veja o que diz o artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Então eles fazem um estudo de impacto financeiro orçamentário e chega à conclusão que o município, ao renunciar a essa receita, vai abrir mão de 40 milhões de reais. E aí ele vem para o inciso primeiro e mostra que ao considerar essa renúncia de receita, ela não afetará as metas de resultados fiscais. E como não afetar as metas de resultados fiscais? Muito simples. Você vai demonstrar por meio desse estudo, por meio dessa planilha, que as receitas do município, mesmo com aquela renúncia de receita, será igual às despesas, que você vai manter o equilíbrio financeiro orçamentário das contas públicas. E como é que vai ser feito isso? Cortando despesas. Os políticos que dizem que não é possível isentar o IPTU, o que eles estão dizendo, na verdade, é que eles são incapazes de cortar a corrupção, é que eles são incapazes de cortar privilégios, que eles são incapazes de cortar despesas, que eles são incapazes de tornar a administração pública mais eficiente, porque o inciso 1º permite que, uma vez cortadas as despesas e mostrando que a receita diminuída do município pela isenção do IPTU é suficiente para pagar as despesas sem desperdício de dinheiro público, nós vemos então que é possível sim retornar com a isenção do IPTU. Mas aí, o que esses políticos que querem enganar você fazem é que eles saltam o inciso 1º e vão direto para o inciso 2. O inciso 2, que você provavelmente já deve ter ouvido, diz o seguinte: estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então eles saltam a primeira hipótese, que é suficiente para isentar o IPTU residencial, e pulam direto para a segunda, para dizer o seguinte: eu só posso isentar o IPTU se eu aumentar outro tributo, aumentar a base de cálculo ou aumentar a alíquota de outro imposto. Obviamente que essa segunda hipótese é para os políticos corruptos, aqueles que têm que manter cargos comissionados na prefeitura, que têm acordos políticos espúrios. Então a questão da isenção do IPTU é muito mais do que apenas uma questão de benefício fiscal tributário, é uma questão de moralização da cidade de Contagem. O candidato que prometer que irá isentar o IPTU, ele está se comprometendo a moralizar a máquina pública, a cortar privilégios, a cortar desperdícios, a cortar gastos desnecessários e a tornar a Prefeitura de Contagem mais eficiente. Então está demonstrado que pela Lei de Responsabilidade Fiscal é possível sim e é legal retornar com a isenção do IPTU.
Compartilhe esse vídeo e fora IPTU!